Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente está fixando algumas peças aqui na parede. Sempre surge dúvida sobre qual material usar, qual parafuso usar. E eu falo para vocês que o que vai determinar isso é a situação de obra. É o tipo de parede que você vai encontrar e o tipo de parafuso que você vai precisar usar para determinadas situações. Normalmente a minha preferência qual que é? Barra roscada, normalmente meia polegada. Por quê? Porque eu consigo cortar na medida que eu necessito, porque eu tenho rosca nela por inteiro, então não preciso me preocupar com o tamanho da rosca. Porém, nem sempre é possível usar esse tipo de parafuso. Nem sempre eu tenho condições de estar usando a barra roscada, seja por conta do tamanho da porca e arruela em um determinado lugar, seja por conta da questão de acabamento. Às vezes a porca e a arruela pelo lado de dentro da parede se torna grande, o que acaba ficando difícil para eu estar escondendo a mesma lá pelo lado de dentro da parede no reboco. Então, quais as situações que às vezes a gente enfrenta? Pode acontecer, ó, de eu ter que usar o parafuso de 3/8. Nesse caso aqui eu estou com um parafuso francês como exemplo, poderia ser também a barra de rosca. Ele tem, a porca e a arruela fica menor ali dentro da parede. Então se torna bem mais simples de eu estar escondendo isso daqui no acabamento lá dentro da parede. Qual que é a desvantagem que eu tenho em estar usando o parafuso francês? Ele tem limitação no tamanho da rosca, então eu preciso de um parafuso que atenda o tamanho específico da parede que eu vou usar. Então muitas vezes se tiver um parafuso de 20 e a sua parede tiver 15 centímetros, o parafuso francês acaba se tornando grande, você não vai ter a área de rosca para estar usando mesmo. Então isso se torna um problema. E na obra a gente sabe que muitas vezes a gente faz um plano e acaba encontrando outra situação, que no caso, às vezes você pensa que a parede ali tem 20, você vai fazer a situação de parafusamento no local, a parede é menor do que você especificou. Essa é uma das razões que eu prefiro sempre estar usando a barra roscada. Qual que é uma grande vantagem do parafuso francês? A cabeça fixa. Por quê? Porque a cabeça fixa, ela fica travada de um lado e você vai dar o aperto só pelo lado de dentro. Então isso é uma vantagem muito grande e por essa razão às vezes o parafuso francês se torna mais viável. Mas vamos lá, barra roscada, parafuso francês, cada um tem a sua utilidade, tem a sua função. Parafuso sextavado com bucha de nylon. Normalmente quando a gente faz pergolado, eu opto por essa fixação. Por quê? Porque o pergolado ele é plano, então o peso ele vai ser sempre para baixo. Ele não é um peso de puxar conforme um telhado de varanda, conforme essas outras situações. Então o parafuso com bucha ele me dá uma boa fixação nessa situação. Normalmente a gente usa parafuso de 3/8 e bucha 12. Bucha de nylon 12. Na maioria das vezes, quando eu tenho esse tipo de fixação, eu acabo colocando vários parafusos. Eu opto por colocar vários parafusos, normalmente dentro do encaixe, conforme eu já mostrei para vocês em algumas situações. Outra situação aqui, parabolt. Esse daqui é um parabolt chumbador que a gente chama. Esse no caso ele é de meia polegada. Ele acompanha a arruela conforme está esse daqui. Esse tem 10 centímetros. Para madeira, geralmente é um pouco complicado de usar esse menor. Por quê? Porque ele tem uma limitação de tamanho. Se a gente coloca a espessura da peça aqui, ó, ele acaba entrando pouco dentro do concreto. Por isso que eu, às vezes, opto por usar esse aqui, ó, que é o de 14 centímetros. Que aqui na minha cidade, geralmente, é difícil de encontrar. Eu compro na internet e guardo em casa quando eu preciso, eu já tenho em estoque. Primeira coisa, o parabolt ele é específico para concreto e tem que ser um concreto de boa qualidade. Senão quando ele travar a castanha lá dentro do concreto, se for um concreto fraco ou até mesmo uma alvenaria convencional, essa castanha ela não vai ser fixada lá dentro, ela não vai travar lá dentro. Então quando você vier apertando, vai sacar o parafuso e não vai dar resistência. É um parafuso de excelente qualidade, porém em determinadas situações, o que acontece? Quando você vai dando aperto, essa parte que fica externa aqui pelo lado de fora, ó, ela acaba sendo sacada para fora. Se for ter um acabamento com cavilha, você acaba tendo que fazer uma furação aqui, retirar o excesso,
para que você consiga colocar a cavilha de acabamento. Nessa situação de obra que eu estou enfrentando aqui, eu estou usando o parabolt na parte de cima porque está dando no topo da laje. E o concreto da laje é um concreto usinado, dá para perceber pela dificuldade que a gente está tendo em fazer a furação. Então eu estou conseguindo uma excelente fixação na parte de cima com o parabolt. Tijolo furado, muito comum, aqui na minha região se usa bastante também. E qual que é a situação de fixação que a gente precisa ter? Ou que seja feito a canaleta, conforme eu já falei, preenchido com concreto. Em determinadas situações você consegue colocar uma chapa metálica pelo lado de dentro ou um sarrafo, para que você tenha a fixação ali pegando uma área maior do tijolo, isso te dá resistência. Em outras situações se faz necessário fazer o enchimento do gomo vazado do bloco com massa, com cimento, esperar secar, depois você vir e dar o aperto, seja na barra roscada, seja no parafuso francês. Muito cuidado ao usar bucha em tijolo furado. Ah, mas a bucha tal é específica para isso. Sim, ela pode ser indicada para isso, porém um telhado, um madeiramento, até mesmo um pergolado, o nível de peso é bem elevado. Então, mesmo utilizando uma bucha própria, de repente você não vai ter sustentação suficiente para suportar a carga de peso que vai receber. Eu recomendo sempre que você, ao fazer a fixação em tijolo furado, procure a canaleta de concreto, ou se for o caso, peça para o seu pedreiro, para o seu construtor, encher ali na onde vai estar sendo fixado com concreto ou até mesmo com um cimento de boa qualidade. Bloco de cimento. Mesma situação do tijolo furado. Não adianta você pegar na parte vazada dele ali, colocar uma porca, uma arruela aqui, que ao você apertar você vai acabar quebrando a parede do bloco, mesmo sendo um bloco de boa qualidade. Então é o mesmo caso do tijolo furado. Canaleta ou enche o gomo do bloco ali no local da fixação com cimento. Existe bucha própria? A bucha do bloco, se for um bloco de boa qualidade, ela até te traz uma melhor resistência até do que a bucha que a gente normalmente usa no tijolo furado, quando a gente vai precisar fixar alguma coisa na parede dentro da casa, alguma coisa leve. Então a bucha de bloco ainda traz uma melhor resistência. Mesmo assim, para fixar o telhado, para fixar alguma coisa que vai receber grande carga de peso, eu tenho um pouco de cautela em razão do que eu falei para vocês. A carga do telhado ela é muito grande, então é preciso a gente ter esse cuidado. Distância entre os parafusos que normalmente eu costumo usar. Eu gosto de colocar a cada 1 metro. Pode observar aqui ó, que eu estou colocando intercalado. Eu gosto de trabalhar com um parafuso. Então isso ajuda para que a peça não tenha torção, me dá uma garantia de fixação boa e me dá um apoio de resistência em relação ao peso bem interessante. Nesse caso específico, o que eu estou fazendo? Um parabolt na parte de cima, no alinhamento da laje, um parafuso 3/8 na parte de baixo, ficando escondido mesmo dentro do encaixe aqui do caibo. Por que eu não escondi o parabolt aqui dentro também, conforme eu fiz aqui? Porque não tenho parede aqui de madeira, eu não tenho espaço de madeira para que eu possa esconder a porca e a arruela de forma que eu não perca a resistência. Então eu preferi colocar na parte de cima, rebaixando aqui a cabeça do parafuso, depois eu venho com a cavilha e faço o acabamento. Isso é opção minha, existem outros métodos, você pode também deixar a porca e a arruela aparecendo, é critério de cada um. Eu sempre nos meus telhados eu gosto de estar escondendo prego, parafuso, sempre que eu posso, ou eu faço o rebaixo, conforme a gente está fazendo aqui, ou até mesmo eu uso a cavilha, conforme vocês acompanham no nosso trabalho. Tá ok? Pessoal, o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje foi esse, um resumo do que a gente usa em cada situação. Eu sei que existem inúmeras outras situações que podem ser apresentadas na obra, porém essa é a nossa realidade até aqui. Caso a gente use alguma outra situação ou circunstância, a gente com certeza vai trazer o conteúdo para vocês. Por isso eu peço para vocês que, se ainda não for inscrito no nosso canal, se esse vídeo foi satisfatório para vocês e vocês gostaram do nosso conteúdo, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário e a sua sugestão para a gente aqui abaixo,
para mim é sempre um prazer trazer um vídeo novo para vocês. Então, meu muito obrigado, a gente vai dar sequência no trabalho aqui e na medida do possível vamos trazendo passo a passo de obra para vocês. Valeu, um grande abraço, fiquem sempre com Deus e até o próximo vídeo.